Vocês viram, a pastora não está aqui hoje, né? Nós tiramos 2 semanas para descansar e no último dia de descanso ela acabou tendo que ir para o médico e ela está internada novamente. Então orem por ela. Tenho certeza absoluta que dói mais nela não estar aqui do que a própria enfermidade, porque ela ama essa igreja, ela ama cada um de vocês. Então ela pediu para eu transmitir o beijo dela para cada um de vocês, amém? Glória a Deus. Seja em oração por ela, para logo logo ela estar aqui com a gente, em nome de Jesus. Dormi essa noite no hospital. Como é ruim dormir no hospital, ainda mais eu que tenho 2 metros de perna. Não tem sofá que me caiba. Estou aqui todo dolorido, mas Deus dá graça, amém? Deus é bom. Igreja, eu vi algumas pessoas comentando sobre o culto do pastor Daniel Lopes domingo passado lá na sede. Quem viu esse culto? Um culto que impactou algumas pessoas, porque foi uma palavra forte, foi uma palavra de exortação à igreja. E se a gente for resumir o que foi a palavra dele, foi um chamado para a igreja ao arrependimento e à santificação. E olha como Deus é maravilhoso. Há um pouco mais de um mês atrás, nós fizemos aqui também uma série de pregações, de ministrações sobre arrependimento e santificação, amém? Quem está comigo? Eu estava orando a Deus, pedindo uma direção para a nossa igreja, e aí Ele nos pediu para nós entrarmos no momento de arrependimento e santificação. E depois de um mês, no altar da nossa sede, veio uma palavra de confirmação, veio uma palavra de exortação. Glória a Deus por isso, porque isso é sinal que nós, Bola de Neve Itaquera, estamos caminhando na direção correta, amém? Quem crê nisso? E onde estiver um joelho no chão orando, se arrependendo, se santificando, haverá manifestação do poder de Deus, haverá manifestação da graça e da misericórdia do Senhor. Seguimos avançando, porque Deus é bom, Deus é bom, e Ele jamais perde o controle. Como eu falei para vocês, hoje eu dormi no hospital, e eu acordei, era mais ou menos umas 6 horas da manhã, e eu acordei com algo no coração, um sentimento de guerra, de fazer guerra. Aí logo depois eu vi algo que falava, inclusive eu acho que eu até postei isso, de fazer guerra contra nós mesmos. Quem me segue lá, viu? Quem viu? Levanta a mão. Glória a Deus. E aí depois de ver isso, eu descobri que esse sentimento de guerra era de fazer guerra contra mim mesmo. Rodrigo fazendo guerra contra o Rodrigo. E por quê? Por que fazer guerra contra mim mesmo? Porque a minha carne não quer que eu produza os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu acordei decidido a fazer guerra contra mim mesmo, contra a minha carne, porque ela não quer que eu produza os frutos do Espírito. E a guerra contra mim mesmo, porque a minha carne não quer deixar eu orar, a minha carne não quer deixar eu jejuar, a minha carne não quer deixar que eu leia a palavra, que eu leia a Bíblia,
A minha carne não quer deixar eu evangelizar. É uma luta, é uma guerra. Então eu acordei decidido a fazer uma guerra contra mim mesmo. Quem está comigo? E eu mandei até uma mensagem para o grupo de líderes dessa igreja, convocando-os também a fazer guerra contra eles mesmos, contra a carne. Nós passamos aqui por um momento de arrependimento, de santificação. Foram 4 ou 5 domingos, se eu não me engano. Só que agora é hora de fazer guerra. Guerra contra a vontade da sua carne, de você faltar na sua escala da igreja, no dia da final do jogo do Corinthians, por exemplo. Quantos jogos do Corinthians eu fui para a escala? Se você faltou na sua escala para ficar vendo o final, peça perdão a Deus, tá? Não vem nem falar comigo, peça perdão a Deus, que a obra é dele, não é minha. Guerra contra a vontade da sua carne de fazer você faltar na escala para ver um jogo de futebol. Gálatas 5,17 diz: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Esse versículo ele retrata exatamente o motivo desta guerra. A carne, o que acontece? A carne ela revela a nossa natureza pecaminosa, os nossos desejos pecaminosos. A carne está sempre tentando nos impedir de fazermos aquilo que o Espírito está nos direcionando para fazer, que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E é por isso que eu acordei cedo, em um domingo de manhã, disposto a fazer guerra contra mim mesmo, guerra contra o desânimo, guerra contra o pecado, guerra contra a carne. Repete bem forte comigo: guerra contra mim mesmo, guerra contra a carne. Agora vira para o seu vizinho e diz com toda a força: ei, chegou o momento de fazer guerra. Guerra contra a carne, guerra contra você mesmo. É guerra. Amém? É guerra. A carne e o espírito guerreiam entre si. Por isso nós precisamos guerrear contra os desejos da nossa carne. Pastor, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Se você for esperar ter vontade para ler a Bíblia, você nunca vai ler a Bíblia. Sabia disso? Espera sentado, porque você vai cansar. Porque a carne não vai te deixar ter vontade de ler a Bíblia. Sabe o que a carne vai fazer? Ao invés de te empurrar para a leitura da Bíblia, a carne vai te empurrar para o Netflix. Aí você fica a madrugada inteira maratonando série. Nada contra, mas todo excesso é complicado. Às vezes eu com a pastora a gente maratona também, tá? Vocês estão entendendo porque vocês são inteligentes. A carne vai te empurrar, os mais jovens, por exemplo, para ficar vendo TikTok. E aí fica lá 5 horas. E a Bíblia nada. Pastor, eu não tenho vontade de orar. Se você for esperar ter vontade de orar, espera sentado, porque a carne não vai te deixar ter vontade. Quem está comigo? Pastor, mas eu não tenho vontade de jejuar. A mesma coisa. Se você for esperar ter vontade para jejuar, espera sentado, porque você não vai ter vontade. Tem dias que na correria do trabalho a gente fica o dia inteiro sem comer e nem sente fome. Mas fala em jejuar, no primeiro horário seu estômago já está roncando. É a carne tentando te impedir
de se conectar com Deus, de se conectar com o Espírito de Deus. Estão entendendo, igreja? E deixa eu te dizer algo: crente que não lê Bíblia, não ora, não jejua, não vai ter força para nada mesmo. Faça guerra contra a sua falta de vontade. Pastor, eu não tenho vontade de ir para a minha escala na igreja. Faça guerra contra a sua falta de vontade de ir para a escala na igreja. Sabe qual era a minha vontade hoje? Vou confessar aqui para vocês. Era estar com a minha esposa lá no hospital. A hora que eu cheguei lá, falei, vou dormir aqui hoje. Ela abriu um sorriso de orelha a orelha. Aquele sorriso me mata. Me mata. Ela sabe que ela me conquista com aquele sorriso. Essa era a minha vontade. Eu falei, não, eu vou colocar alguém para pregar no meu lugar, eu vou ficar aqui com você. Ela falou, não faça isso. Você não é louco de fazer isso. Vai para a igreja. Vai para a igreja. Vence a sua carne. Pastor, mas eu estou ferido. Pastor, eu estou machucado. Então faça guerra contra esse sentimento de vitimismo, de autocomiseração. Peça ajuda. Não deixe que a carne leve o teu coração à contaminação, à mágoa. Todos nós, em algum momento, nós vamos ser feridos ou vamos ferir alguém, amém? Porque ninguém aqui é vice-querubim. Somos todos pecadores, sujeitos a erros. Então, em algum momento das nossas vidas, nós vamos ser feridos ou vamos ferir alguém. Só que a diferença está: não vou levar para o coração, vou praticar o perdão. Quem está comigo? Vai por mim. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Os pastores são amados e odiados ao mesmo tempo. Da mesma forma que amam, odeiam. Falei para algumas pessoas aqui. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, eu te amo. Eu falei assim: você me ama até eu falar o primeiro não para você. Quando eu falar o primeiro não, você vai passar a me odiar. Dito e feito. Não está nem mais na igreja. Vou levar para o coração. Se eu vou levar para o coração, eu não saio da cama. Já teve pessoas que chegou, pastor, fulano de tal está falando um monte de você mal. Eu falei, é? Tá bom. Aí eu encontro fulano de tal. Aí o que eu faço? Dou um abraço. Falei, e aí, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Família está bem? A vontade da carne seria o quê? Está falando mal de mim pelas costas, né? Eu tenho que vencer a carne. Todos os dias. Todos os dias. Quem é casado sabe também, né? A gente tem que vencer a carne todos os dias. É verdade. Todos os dias a gente tem que vencer a carne. Puxa vida. Por isso que Paulo falou, grande é esse mistério. Estão comigo, igreja? A gente tem que vencer a carne. Queridos, faça guerra. Faça guerra, não se deixe ser dominados pela carne. Quer ver uma coisa? Trânsito. Como eu sou tratado no trânsito. Eu acho que Deus permite que todos os endemoniados do mundo são colocados na minha frente quando eu estou dirigindo. Porque todos querem me fechar. Todos, eu dou seta para entrar, todos querem acelerar para eu não entrar. Quem passa por isso? Outro dia eu tomei uma fechada, oh, abençoado! A carne gritando.
Faça guerra. Foi de propósito esse grito, porque tem alguém aí que está fechando o olho, tá? Faça guerra contra a carne. Ah, pastor, mas a carne é fraca. Se a carne é fraca, então viva pelo Espírito. A carne é fraca, viva pelo Espírito, não ande pela carne. E aquele que usa do argumento, a carne é fraca, para pecar, na verdade ele está dizendo, a carne é muito forte e eu sou dominado por ela. Você que diz que a carne é fraca e por isso você não consegue resistir, na verdade você está precisando se converter. Se converta. Eu li uma definição muito interessante sobre a carne, de um teólogo. Diz o seguinte: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. E além disso, a carne só se torna fraca quando o espírito está forte. Se a carne tem vencido, talvez você esteja deixando o espírito passar fome. Ambos estarão em uma guerra constantemente. Vencerá quem estiver melhor alimentado. Você está alimentando a carne ou o espírito? A carne ou o espírito? O próprio Jesus quebra todo esse argumento de que a carne é fraca e eu não consigo resistir. Mateus 26:41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Ou seja, esteja vigilante, esteja orando, esteja tendo relacionamento, contato com a palavra do Senhor, seja um praticante da palavra do Senhor. Quem está vigilante, quem está buscando ter um verdadeiro relacionamento e diário com o Senhor, para que você não seja dominado pela carne. Quem é que está ganhando a guerra nas nossas vidas? A carne ou o espírito? A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Vira para o seu vizinho aí e diz: ei, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Então toma vergonha nessa cara e faça guerra contra a carne. Amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Gálatas 5:24 diz: os que pertencem a Cristo Jesus, presta atenção, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, se você pertence a Cristo, crucifique a sua carne com as suas paixões e os seus desejos pecaminosos. Eu vi esses dias, na verdade eu já tinha visto há algum tempo atrás já, mas eu vi essa semana também, que a pastora me mandou, um pagodeiro falando que ele não quer ir para o céu. Falando: não quero ir para o céu, não, o céu deve ser muito chato, aquele negócio de harpa, muita paz, essa coisa toda. Eu quero ir para o inferno. Isso é verdade, gente. Eu vi o vídeo. Ele quer ir para o inferno. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ele falou assim: lá no inferno deve ser mais legal. Cerveja, pagode, mulherada. Esse pagodeiro certamente não conhece a Cristo. Com certeza, óbvio que ele não conhece a Cristo. Porque se ele conhecesse, ele não falaria uma tremenda besteira como essa. E por não conhecer a Cristo, por atender os desejos da carne, ele resolveu atender e viver os desejos da carne. Ele está deixando a vida levar ele. E realmente a vida está levando ele para o inferno. E detalhe, ele declarou que ele quer justamente ir para lá. E a minha oração é que Deus tenha misericórdia dessa vida, e que ele tenha um encontro poderoso com o Senhor Jesus.
para que não somente ele, mas toda a família dele alcance a salvação em Jesus Cristo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Vira novamente aí para o seu vizinho, prometo que é a última vez. Diz para ele: ei, você não entendeu ainda? É guerra. Ei, não deixe a vida te levar, deixe que o Espírito Santo te conduza. Ei, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Faça guerra. Faça guerra. Faça guerra. Deixa eu falar algo para vocês. Se um dia disseram para vocês que todos os caminhos levam a Deus, depende. Todos os caminhos levam a Deus se você quer conhecê-lo como juiz. Aí sim, todos os caminhos levam a Deus, porque vai chegar um momento que nós vamos estar diante do justo juiz. Mas se você quer conhecer a Deus como Pai, então o único caminho é Jesus Cristo. Você pode dar um amém para isso? Portanto, não deixe a vida te levar. Não deixe a vida te levar. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Pastor, mas eu não consigo. Todos nós conseguimos, sabe por quê? Porque a palavra nos garante isso. Presta atenção, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Queridos, quando não há brecha aberta, quando nós não temos brecha aberta, nós damos legalidade para que o poder de Deus possa se manifestar sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus por isso. Porém, quando nós deixamos nos levar pelas tentações da carne, nós nos afastamos da comunhão com Deus. E existe uma diferença entre tentação e provação. Ambas as expressões vêm de uma única terminação do grego, que é peirasmos. Porém, tentação, ela vem do diabo, vem da carne, vem do mundo. Mas as provações, essa sim vem de Deus. Estão entendendo? As provações, Deus vai dar suporte para que você possa suportar. Só que se você der legalidade, você abrir brecha, essas tentações vão te consumir cada dia mais, e você vai ser dominado pela carne. Por isso, nós estamos pedindo aqui para que você faça guerra contra a carne. Por isso, diariamente, devemos buscar a nossa força e justificação em Cristo. Pastor, está difícil. Está difícil mesmo. Está bem difícil. E vai ficar muito mais difícil se você não fizer guerra. Pastor, mas eu estou cansado. Está cansado? Então para de lutar na força do seu braço. Naum 1:7, Naum está na Bíblia, tá? É um livro antes de Malaquias. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Em tempos de fraqueza, em tempos de angústia, definitivamente para de lutar na força do seu braço, porque o Senhor é a nossa força. Salmos 91, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aleluia! O Senhor sempre será refúgio e fortaleza para aqueles que confiam nele. Mas para aqueles que não andam, aqueles que andam segundo a carne, você é lançado à sua própria sorte. Ainda que você não sinta vontade, rompa com a falta de vontade. Adore a Deus no teu secreto. Busque a Deus no momento, busque a face de Deus no momento de alegria,
mas busque a Deus também no momento de dor, de sofrimento. Só não deixe a carne vencer essa guerra. João 19:30 diz: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse foi exatamente o momento em que Jesus morreu. Só que antes disso ele gritou: está consumado. Ou seja, naquele momento havia sido consumado a vitória sobre a morte, da vida sobre a morte. Naquele momento havia sido consumado a salvação eterna sobre a condenação eterna. Tetelestai, está consumado. O que o Senhor quer dizer com isso é: foi pago um alto preço naquela cruz, para que eu e vocês posteriormente viéssemos a perder a guerra contra a carne? É óbvio que não. Portanto, faça a guerra. A vida venceu a morte, a salvação eterna venceu a condenação eterna. Está consumado. Portanto, se levante dessa letargia, se levante dessa falta de fé, se levante dessa vontade de pecar, de andar em iniquidade. Foge da aparência do mal, reaja ao desânimo, buscando a Cristo todos os dias da sua vida, buscando refúgio e fortaleza em Cristo. O cristão verdadeiro, ele não vive por sentimentos. O cristão verdadeiro, ele vive por fé. Quem está comigo? Portanto, deixe de ser natural e passe a ser espiritual, porque Jesus simplifica o que parece impossível aos homens. Viva por fé. Você que está passando por uma situação difícil, e de repente você esteja se comparando com os ímpios aí fora, com aqueles que não conhecem a Cristo, não faça isso. Não faça isso, sabe por quê? Porque se tem algo que eles não têm, na verdade não é algo que eles não têm, é alguém que eles não têm. Se tem alguém que eles não têm, é Jesus Cristo, e você tem. E o fim deles, se eles não se arrependerem, também não vai ser o mesmo que o seu. Porque um dia, se nós permanecemos firmes até o final, Ele vai olhar para cada um de nós e vai falar: entra, filho amado, no gozo do teu Senhor, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Você pode se alegrar por isso? Então aplauda bem forte, Senhor. Não tenha inveja, não se compare. O Senhor tem a justa porção para cada um de nós. Portanto, jamais tire os olhos de Cristo. Jamais. Jesus simplifica o que parece impossível aos homens. Deixa de ser natural, passe a ser espiritual. E para ser espiritual é necessário fazer guerra contra a carne. E desta forma, fazendo guerra contra a carne, eu me aproximo da intimidade com o Senhor. Eu me aprofundo na leitura da palavra, da oração. Faça a guerra. Em Salmos 25:3 diz: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. Não serão confundidos aqueles que fizerem guerra contra a carne, que forem espirituais. Confundidos serão os homens naturais, que estão entregues aos seus desejos, às concupiscências da carne. Faça guerra. Igreja, os planos de Deus são perfeitos, amém? Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Não tem chance de falhar, amém?
Por isso que quanto maior for a luta que estivermos passando, maior deverá ser o nosso rompimento com a carne. Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quantos de nós aqui hoje não estamos nos sentindo mentalmente cansados, depois de largas jornadas, passando por uma série de dificuldades, mantendo a esperança que um dia tudo isso vai passar, mas parece que esses dias se estendem cada vez mais? Quantos de nós? Só que a gente não pode esquecer, nós não podemos esquecer que Jesus foi o plano ideal para cada uma das nossas vidas, porque Ele nos livrou da morte eterna. Portanto, não desista, não abaixe a guarda, faça guerra contra a carne. Nós estamos vivendo tempos onde muitas pessoas na igreja, obviamente não são todas, mas muitas pessoas estão cada vez mais naturais, lutando cada vez menos contra a carne e se adequando aos padrões deste mundo, querendo que os padrões deste mundo se adequem aos padrões da igreja, e não vai acontecer, porque a palavra é dele, a obra é dele. Faça a guerra. Os dias estão cada vez mais difíceis, são muitas incertezas que nos rodeiam, são muitas incertezas que querem bater nas portas do nosso coração. Faça a guerra. O que nós precisamos entender nessa noite é que essas incertezas não são maiores que as promessas de Deus para as nossas vidas. Então, faça a guerra. O que a gente não pode esquecer é que essas incertezas não são maiores do que tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por cada um de nós naquela cruz. Nós deveríamos lembrar do momento da crucificação do Senhor, o momento que Ele disse: está consumado, e nos alegrarmos por isso, porque ali Ele venceu a morte. A mesma morte que condenava cada um de nós. A maior promessa de todas, o Senhor já nos deu naquela cruz, ao enviar Jesus para morrer por nós. Por isso agora, o que vier é consequência da promessa da cruz. Portanto, faça a guerra. Faça a guerra contra o desânimo. Faça a guerra contra a frieza. Faça a guerra contra a carne. Dê um basta nessa inércia. Não tenha medo. Maior é o que está em nós do que no mundo está. Só que essas palavras precisam estar vivas dentro de nós. Não podem ser jargões. Maior é o que está em nós do que no mundo está. Então, se maior é, então viva isso todos os dias da sua vida. Não deixe a vida te levar. Faça a guerra. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Esforça-te, tem bom ânimo. Esse é o alerta do Senhor para cada um de nós, e muitos outros tem na palavra dele. Acabei de falar aqui para vocês, a minha esposa está no hospital e meu coração fica como? Só que não tenho o que fazer. O que eu tenho que fazer? Guerra! A carne é fraca, a guerra é constante. Portanto, faça a guerra, porque aquele que nos guarda em tempo oportuno vai nos trazer descanso. Se você crê nisso, aplauda forte o Senhor. Abra em Romanos 8, verso 5. Estão comigo, igreja? Quem vai fazer guerra?
3 pessoas só? Tá bom. Melhor 3 que ninguém. Deus é bom. A palavra dele nunca volta vazia. Romanos 8, verso 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne, presta atenção, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você estiver na carne, você não está agradando a Deus. Então, faça guerra. Faça guerra. Igreja, por muitas vezes eu me paro, eu acho que eu já falei isso aqui, por muitas vezes eu me paro e me questiono sobre o amor de Deus. Que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo eu sendo um pecador de natureza corrompida, mesmo assim Ele se importa comigo. Que amor é esse? Que fez Ele enviar o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz. Um amor que constrange, um amor que não espera nada em troca, que simplesmente diz: venha como estás. Que amor é esse? Então, quando eu paro e penso nisso, eu entendo que o mínimo que eu posso fazer é guerra contra a carne, porque a parte mais difícil, tudo Ele já fez. O que me resta é guerra. Não se entregue à fraqueza da carne, ao contrário disso, busque forças no Senhor. O Senhor dá força ao que está fraco. Quer ver? Olha o que diz Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para o que possais suportar. Então resista. Resista. Desde que a sua fé seja aperfeiçoada, resista. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista aos dias maus. Resista aos dias que você não tem vontade nem de levantar da sua cama, sair da sua casa. Resista aos pratos de manjares deste mundo. Resista ao seu orgulho, ao seu ego. Resista à sua natureza pecaminosa. Resista às suas emoções. Igreja, não saia daqui da forma que você entrou. Saia daqui disposto a fazer guerra contra a sua carne. Chega de perder para a carne. Chega de apanhar da carne. Chega! Nós precisamos construir uma igreja madura, uma igreja cada vez mais viva, uma igreja disposta a dobrar seu joelho e orar e clamar aos céus, vencendo a carne. Tudo se resume na fé em Jesus Cristo. Quem crê diz amém. Se eu não fizer guerra contra a carne, eu vou ser paralisado. Sabe por quê? Porque são tantas as dificuldades que eu tenho que enfrentar na minha vida pessoal, na minha vida familiar, ministerial, na igreja, enfim, em todas as áreas. Eu tenho que fazer guerra todos os dias. E eu acredito que na vida de vocês não é diferente. Todos aqui têm uma história. Todos aqui estão construindo uma história com Jesus. Todos aqui têm uma caminhada. Todos aqui têm um propósito.
Porque ninguém foi criado pelo Senhor sem propósito. Todos nós temos um propósito, desde o mais novo ao mais velho. Portanto, faça guerra, resista. A nossa carne e as dificuldades que nós encontramos não podem ser mais desculpas, não podem mais servir de desculpas para a nossa falta de relacionamento com Deus. Não pode. Uma vez eu vi uma senhora de 80 anos, mais ou menos, 85 anos. Ela falou: eu quero orar por esse momento, mas antes de orar por esse momento eu queria recitar um salmo. Ela recitou o Salmo 91. Uma senhora de 85 anos, que todos os dias dobrava o joelho dela. Dobrava não, porque ela já não podia mais dobrar o joelho, mas ia para o quartinho dela, ler a Bíblia e orar ao Senhor. 85 anos. Agora a pergunta é: se eu chegar a 85 anos de idade, será que eu vou ainda estar orando, buscando a face do Senhor e lendo a palavra? Será que eu ainda estarei fazendo guerra contra a carne? Pense em você que está aqui. Será que se você vai chegar aos 85 anos, você vai estar dessa forma? Apaixonada por Jesus. É tão apaixonada por Jesus que dá vontade de pegar ela no colo, porque a face dela resplandece Jesus. Chega, igreja. Nós não temos mais tempo para perder tempo. Chegou a hora de fazer guerra verdadeiramente contra a carne. Chegou a hora de vencer a carne. Mas a carne não se vence na força do braço. A carne não se vence querendo adequar as coisas deste mundo à palavra de Deus. A carne não se vence achando que tudo é religiosidade. É tolerância zero com o pecado. Tolerância zero. Quem está comigo? Tudo se resume na fé em Cristo. Aqueles que não entenderem isso e continuarem vivendo as suas vidas neste mundo, distante da comunhão com o Senhor, distante da sua presença, e lutando somente pelos seus próprios interesses, vão ficar para trás, como uma geração inteira que ficou para trás no deserto. A minha oração antes de vir para cá, quando eu terminei essa palavra, foi: Senhor, que não seja somente mais um culto, só mais um culto, mas que seja um culto, que seja um divisor de águas na vida das pessoas, que você possa escutar essas palavras e sair daqui disposto a fazer guerra contra a carne. Porque quando você sair daqui, você pode ter certeza, vai vir o desânimo, vai vir a falta de vontade de ler a Bíblia, você vai tomar fechada na rua, você vai querer xingar, alguém vai te ferir, e você não vai querer perdoar, vai vir essa vontade. Por isso esse culto precisa ser um divisor de águas na sua vida. Você precisa romper com a carne, eu preciso romper, nós precisamos romper como igreja. Nós passamos aqui por um momento de arrependimento e santificação, não foi por acaso, porque não existem casualidades para Deus. Chega! Não podemos agradar a dois senhores, ou agradamos a Deus, ou agradamos o
o cabeça de guidão. Palavra de Deus é sim, sim, não, não. Não sei se eu falei aqui. A palavra de Apocalipse que diz: porque não és nem frio e nem quente, eu vou te vomitar da minha boca. O morno vai ser vomitado da boca de Deus. Palavra de Deus, amém? Apocalipse. E por que ele vai vomitar o morno? Presta atenção. O frio, ele já sabe que ele está frio, ele já sabe que ele está ramelando, ele já sabe que ele precisa se consertar, ele já sabe que ele precisa buscar a presença de Deus, porque senão ele vai ficar para trás. Ele sabe que ele precisa se arrepender, ele sabe que ele precisa realmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, não somente com as palavras, mas com as suas atitudes. Esse é o frio. Só que o morno está deixando a vida levar ele. Já levantei a mão, já aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, então está tudo bem, agora é só esperar. Aí abre uma concessão aqui, abre outra concessão ali. Morno, não sabe se vive com um pé no mundo ou se vive na igreja. Um pé no mundo, um pé na igreja. Só que a palavra é clara. É impossível você ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Ou você é amigo de um, ou você é amigo de outro. Só que a carne, os desejos da carne, o que ela vai fazer? A carne vai querer te levar para o mundo aí fora, aceitar os princípios do mundo aí fora. Só que os princípios do mundo aí fora são contrários à palavra de Deus. Quem está comigo? O culto dessa noite precisa ser um divisor de águas na sua vida. Nós não podemos mais nos dar ao luxo de viver segundo os desejos da nossa carne. Pastor, mas está tão difícil. Ele conhece as dificuldades da sua vida, Ele conhece o seu coração, Ele sabe de tudo. Só que Ele não te tirou da escravidão do Egito para você morrer no deserto. Portanto, faça guerra contra a carne. Faça guerra. Há um Deus olhando para cada um de nós e nos chamando para viver uma vida santificada e com propósitos eternos, que vai além daquilo que nós imaginamos. Há um Deus nos chamando para viver a plenitude da sua vontade, que é infinitamente maior e melhor que qualquer desejo da nossa carne. O mundo aí fora está escancarando as suas portas. A porta aí fora é larga. Só que a mensagem da cruz diz que com Jesus é diferente. A porta é estreita e o caminho é apertado. Ou seja, não tem meio termo. É vencer a carne, é fazer guerra contra a carne. Não saia daqui dessa noite da forma que você entrou. Coloque diante do altar do Senhor cada área da sua vida. Peça para Ele te mostrar se essa área da sua vida está de acordo com a palavra dEle, de acordo com aquilo que Ele tem para realizar na sua vida nessa determinada área. Feche as brechas. Pecar, nós vamos pecar porque nós somos pecadores. Mas a diferença está: eu peco, me arrependo e me santifico.
Amém. Deus é bom, igreja. Por mais difícil que sejam os dias, Deus continua sendo bom. Hoje Ele te deu a oportunidade de você sair da sua casa. E ao invés de estar se perdendo aí fora, você está aqui escutando uma palavra e adorando o nome dEle. Glorifica o teu Deus. Ele deu tudo dele por nós. E nós não podemos dar somente uma parte das nossas vidas para Ele. Rompa com a carne, amadureça, cresça, se envolva com a obra dele. Deixe os seus achismos de lado. Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Ele não esqueceu de nenhum de nós. Mas Ele está nos pedindo nessa noite: faça guerra contra a carne. Isso não cabe a Ele, cabe a cada um de nós fazer guerra contra a carne. Vou dar um exemplo bobo aqui para vocês. Tinha uma pilha de louça para eu lavar. Aí eu estava no sofá grande que tem lá em casa, e parece que o sofá, ele abraça assim, tá ligado? Parece que o sofá faz carinho, te abana. E a pilha de louça lá, e a pastora no hospital: e aí, já lavou a louça? Ela não desliga, gente. Ela não desliga. Eu estava com ela lá, ela estava mandando mensagem no grupo de eventos: e aí, como está a feijoada, tal, que não sei o que. Eu falei: pelo amor de Deus, você está internada, desliga esse telefone. Aí a minha cara dizendo: espera aí, mas 2 horinhas, você está sozinho em casa mesmo, não pega nada. Eu falei: não, isso é procrastinação. Eu falei: carne desgraçada, você vai morrer agora. Levantei na mesma hora e fui lavar a louça. E ainda te mandei foto para ela: ó, sou o maior lavador de louça do mundo. Venci a carne. É um exemplo bobo que eu estou dando para vocês. Mas a carne é isso, ela vai querer fazer você procrastinar as coisas. A carne vai querer que você não peça perdão, que você não libere perdão. Se você está retendo perdão na sua vida, não faça mais isso. Porque a partir do momento que você libera perdão, que você pede perdão, você tira um peso das suas costas e a sua vida passa a fluir. É difícil demais pedir perdão, ainda mais quando nós somos orgulhosos. Mas o que a palavra fala? Se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. Matemática simples. Deus é bom, igreja. E Ele está nos chamando nessa noite para fazer guerra contra a carne. A palavra do Senhor diz: não useis da liberdade que vos tenho dado para dar ocasião à carne. Ou seja, não usa da liberdade que Cristo conquistou lá na cruz para satisfazer os desejos da sua carne. Você é livre em Cristo Jesus. Amém? Quem está comigo? Nós somos livres em Cristo Jesus. Nós não somos livres na carne. Na carne nós somos escravos do pecado. Quem está comigo?
mais difícil que esteja, faça a guerra, se entregue, mergulhe de cabeça em Jesus, faça o que tem que ser feito, atraia a presença dEle, chame a atenção dEle. Pastor, eu não consigo orar, então fica repetindo Jesus, Jesus, com louvor de fundo. Jesus, uma hora Ele se manifesta, uma hora Ele vai te abraçar, uma hora Ele vai abrir a sua boca, o Espírito Santo vai te levar a orar e a clamar. Mas não se deixe paralisar pela carne. Aleluia. Curva tua cabeça, feche teus olhos. Antes de dar o recado final a toda a igreja, quero falar com você que está nos visitando pela primeira vez, ou você que está distante dos caminhos do Senhor, que andou dando ocasião à carne. Esse é um momento separado para cada um de vocês. Você que um dia ouviu falar de Jesus, mas nunca realmente colocou sua vida nas mãos dele. Esse momento é para você. Jesus está te chamando para viver um novo e vivo caminho. Um caminho onde Ele te dá paz em meio à guerra. Um caminho onde você não precisa mais lutar na força do seu braço. Um caminho onde você, quando luta na força do seu braço, você se cansa. Você muitas vezes se decepciona. Mas existe um que jamais vai decepcionar você. E esse é Jesus. A palavra dele diz, Jesus falando: se me confessares diante dos homens, eu te confessarei diante do meu Pai. Ou seja, eu te confessarei diante de Deus. Portanto, esse é um chamado do Senhor para você nessa noite. Pedir por gentileza que toda a igreja seja com os olhos fechados. Esse é um chamado para você que está nos visitando, que nunca colocou as suas vidas nas mãos do Senhor. E para você que andou distante dos caminhos do Senhor e precisa voltar, precisa fazer guerra contra a carne. Se esse é você, levanta a mão onde você está, por gentileza. Não se preocupe com quem está à sua direita, à sua esquerda. Isso é entre você e o Senhor. Aleluia, isso é um ato de coragem. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que levantou a mão, se coloca de pé no seu lugar, por gentileza. Não tenha medo, não tenha vergonha. Glória a Deus, isso mesmo. Aleluia. Talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você está se sentindo incomodado no seu lugar, com vergonha. Se levante no seu lugar. Esse é o Espírito Santo falando com você, te chamando para viver um novo e vivo caminho. Se levante. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vocês que se colocaram de pé, repita essa oração comigo, por gentileza. Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão pelos meus erros, pelos meus pecados cometidos em pensamentos, atitudes, palavras e gestos. Eu creio, Senhor, que o Senhor veio como homem a esse mundo, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou para me salvar. Eu te aceito como meu único Senhor, suficiente Salvador. Não risque, Pai,
o meu nome do livro da vida. Aleluia. Glória a Deus. Continue de pé, eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, olha para essas pessoas, Senhor, que entenderam o teu chamado nessa noite, que querem deixar de lutar na força dos seus braços. Que o Senhor possa abençoá-las, Senhor, a cada dia da vida delas, na caminhada contigo. Se revela poderosamente, Senhor, a cada uma dessas pessoas, que elas possam entender o teu chamado, que elas possam viver a plenitude da tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Abre o céu sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos a favor delas. Sela as portas de entrada e saída dos corações, para que elas não sejam contaminadas por este mundo, mas possam ter a intimidade com o teu Espírito Santo. Que elas não sejam roubadas dessa palavra, mas elas possam sair daqui dispostas a viver um novo contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Obrigado. Vocês podem subir. Vocês que fizeram essa oração, nós temos aqui esses irmãos, esse casal aqui do Boas-Vindas. Eles vão estar lá no final e eles querem te indicar uma célula. Lembra que eu falei aqui no começo da célula que é difícil a gente chegar sozinho, sair da igreja e não ter contato, comunhão com ninguém? A célula é justamente para isso. Então eles vão estar lá. Você que fez essa oração, passa lá, dê seu nome, converse com um deles, para que eles possam indicar uma célula mais próxima da sua casa, do seu trabalho. Amém? E você possa viver um novo com Deus. Em nome de Jesus, faça isso. Obrigado. Aleluia. Onde estão aqueles que querem fazer guerra contra a carne? Onde estão aqueles que estão dispostos a dar um basta nessa noite? Chega de ser derrotado pela carne. Se esse é você, se coloca de pé no seu lugar e vamos adorar ao Senhor. Se você precisar pedir perdão, se você precisar liberar perdão, faça isso. Se a pessoa não estiver aqui, faça um voto com Deus, faça isso ao sair daqui. Se você precisa pedir perdão porque você está andando em iniquidade, em pecado, faça isso, peça perdão a Deus, se conserte com o Senhor. Apresente cada área da sua vida diante do altar do Senhor. Peça para Ele te mostrar se há alguma área da sua vida que você tem desagradado a Ele, que você tem andado segundo a carne, mas não segundo a palavra. Faça isso, adore o Senhor, mas não saia daqui da forma que você entrou. E lembra do que eu falei no começo: esse é o momento onde nós adoramos ao Rei dos Reis. Não é uma liturgia, mas é um momento de adoração. Em nome de Jesus, faça isso. Glória a Deus.